TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Plenário da Cidade. Hoje estamos aqui com a Mariana Dionísio, doutora professora, especialista em ciência política. Seja muito bem-vinda, cientista política. Isso, é assim que fala, né? Exatamente. Doutora, eu chamo de doutora porque também é professora da área do direito, né? Exatamente. Professora, o que a gente pode esperar deste ano de eleição? Eu acho que principalmente quando tem eleição também para vereador, né? Prefeito e vereador, que é tão mais próximo da gente, a gente parece que sente mais a coisa acontecer. E esse ano a impressão que dá, até o momento, é que o cenário está já bem quente, bem esquentando. Você acha que está isso mesmo? Está muito polarizado? A gente vai ter uma campanha bem acirrada? Clarissa, que no Brasil a gente não morre de tédio. Primeira coisa que a gente sempre fala na ciência política. Porque no cenário em que a gente tem uma cobertura próxima, local, voto para prefeito, voto para vereador, a gente tem uma proximidade muito grande dos interesses mais imediatos da população, e esses interesses imediatos fazem com que a polarização se exacerbe ainda mais. Eu tenho agora, a gente tem hoje no nosso cenário, a gente tem um pleito para a prefeitura que não tem uma mulher. A gente tem um pleito para a prefeitura que tem famílias desgastadas, escândalos familiares apontando. A gente tem dissídios internos, os diretórios não conseguiram se decidir. A gente tem candidatos que estão descumprindo normas eleitorais antecipadamente. Então, o cenário hoje para a Prefeitura de Fortaleza, ele é, além de ser extremamente quente, ele é um cenário muito pouco próximo da previsibilidade. A gente não tem cartas certas, a gente não tem um tiro certo. Olha, esse candidato, esse outro candidato tem muito mais possibilidade que o outro. As coisas podem virar muito próximo das eleições e a gente pode ter grandes surpresas se viermos a ter um segundo turno. Eita. E quem vai ter muito trabalho, então, vai ser o Tribunal Eleitoral também? O Tribunal Eleitoral, ele tem tido um trabalho de fiscalização muito sério, muito firme, mas é um trabalho que não acaba, porque nesse período, logo nesse início, a gente já teve pré-candidatos que começaram a exacerbar o período da campanha eleitoral, eles se anteciparam nas campanhas, o que também não é grande novidade, porque todo ano eleitoral, o Tribunal Eleitoral tem o mesmo problema de fiscalização e de campanhas iniciando antes do prazo regulamentar, mas agora a gente tem redes sociais. Então, o tipo de campanha, o tipo de abordagem é muito outro. Então, o Tribunal Eleitoral ele precisa se atualizar, embora já seja bastante atualizado. Mas ele precisa... é difícil fiscalizar, né? É difícil fiscalizar por uma questão numérica, quantitativamente, alcançar engajamento, alcançar o que as pessoas fazem e que colocam nas redes sociais, elas colocam e é algo imediato. Então, correr atrás... E logo apaga, né? E logo apaga. Então, correr atrás de provas, a instrução probatória é muito mais complicada, né? Não é que não existe, não é que não seja possível, ela é plenamente possível, mas ela é muito mais complicada. Então, é um momento em que o Tribunal Eleitoral vai vai precisar de um grande apoio, tanto da população quanto apoio dos diretórios, né? Esperar que todos ajam da maneira mais ética possível dentro do que acontece nas corridas eleitorais mais tradicionais. Mas sim, a gente vai ter um período quente, um período massivo de candidaturas contra candidaturas, candidaturas tentando desconstituir candidaturas dos outros, né? Falhas de ordem regulamentar em termos de demandas de regras eleitorais, falhas de cumprimento de regras eleitorais, mas nada que não tenha sido visto antes nesse mesmo espaço. Nenhuma novidade. Não é novidade, né? Mas é impressão minha ou eu vejo assim, uma empolgação em quem trabalha com isso? Porque eu fico imaginando que quem é cientista político, quanto mais quente, claro que você deseja o melhor para a sua cidade, é óbvio. Mas vocês se envolvem também muito mais, né? É um período que eu acho que o coração acelera, assim. Clarissa, o coração está acelerado o tempo todo, gente. Aqui no Ceará, a gente não morre de tédio, a gente tem novidade todo dia.
todo santo dia a gente tem uma notícia de um candidato ou de um partido ou de uma legenda inteira com grandes escândalos eleitorais. A gente tem isso todos os dias, não só no Ceará, no Brasil inteiro, mas especialmente nesse período eleitoral, a gente tenta enxergar um mínimo de normalidade e previsibilidade. Não é um exercício de futurologia, mas é um exercício de previsibilidade média. E é difícil, é cada vez mais difícil fazer isso. Por quê? Porque a gente tem pessoas dentro dos partidos que pouco têm se preocupado em realizar, em fazer projetos mais perenes ou projetos factíveis, efetivamente, e muito mais gente relacionada às legendas ocupada em gerar engajamento, ocupada em gerar factoide para trazer uma mídia para cima daquela campanha, seja ela negativa ou positiva, o importante é trazer a mídia. Então, esse tipo de movimentação é uma movimentação que gera interesse por um outro lado. Gera um interesse imediato, pelo fato da forma como essas pessoas se apresentam na mídia e para o grande público, mas também o grande interesse, acho que nosso, dos profissionais que atuam com isso, e principalmente dos eleitores, o interesse é saber como é que se correlaciona aquela imagem que está sendo vendida durante as campanhas e um projeto sério, um projeto que seja viável efetivamente para a nossa cidade. Como a gente fala também, né, o nosso público é o público daqui da Câmara dos Vereadores, os vereadores acompanham, mas também para o público em geral, tem muita gente que não acompanha tão de perto a política, então eu queria que você esclarecesse também para essas pessoas a importância de, durante uma eleição para prefeito, que esse prefeito consiga ter uma quantidade boa, né, de bancada, de apoiadores, de vereadores, porque hoje a gente vê, por exemplo, no cenário nacional, uma dificuldade, né, de apoio. E aí, então, qual a importância, falando aqui do prefeito com os seus vereadores? Imagina o seguinte, Clarissa, que a gente vai fazer uma festa. Nós duas vamos fazer uma festa, uma grande festa. E a gente precisa, para a nossa festa, de refrigerantes, de comida, de decoração, de música, só que a gente não conhece ninguém. E aí a gente precisa de pessoas que nos aconselhem, digamos que a gente não seja aqui de Fortaleza, e a gente precisa de pessoas que nos aconselhem aqui ou que nos deem essa possibilidade de ter esses instrumentos para poder realizar a nossa festa. Quanto menos pessoas a gente conhece, menos chances a nossa festa tem de dar certo, porque a gente tem poucas opções, a gente se articulou muito pouco. No cenário político-partidário, o fato de existir uma articulação de bancadas é fundamental para que os projetos consigam sair do papel. Esse apoio, ele se materializa nos votos das bancadas. Quanto mais apoio, quanto mais suporte um incumbente ele tem naquela bancada, maiores são as chances de um projeto conseguir se realizar, sair do papel e, principalmente, maiores são as chances de conseguir orçamento, planejamento estratégico para a realização de um projeto. Quando a gente tem um candidato que se tornou prefeito, um candidato que se tornou vereador, um candidato que atingiu o cargo político. Quando ele atinge e ele está isolado, quando ele não tem essa articulação com outros membros, quando ele tem bancadas fracas, né, que a gente fala bancadas desidratadas, que não tem muitos membros do mesmo partido ou da mesma coligação, fazer a festa, como nós estamos fazendo a analogia, fica muito mais complicado. Esse isolamento, ele repercute imediatamente no tipo de projeto, na prioridade dos projetos. Tem projetos que poderiam ser viabilizados bastando haver o apoio de uma bancada específica. Quando não tem, isso acaba adiando pautas que são prioritárias. E aí, é impossível não falar disso. Quanto menos representatividade a gente tiver nas bancadas, mais adiados vão ser projetos públicos de grande relevância. E a gente fala muito de maiorias minorizadas. Quanto menos representatividade numérica essas bancadas têm, quanto mais as ideologias partidárias forem pasteurizadas, homogêneas, tudo igual, pouco provavelmente a gente vai ter projetos diferentes para atingir a pluralidade que a gente tem na nossa cidade. Então, esse apoio das bancadas, ele não é só muito importante, ele é vital para a sobrevivência política e sobrevivência das ideias daquele candidato. O pensamento em relação às coligações seria próximo? Ou é outra ideia? É a mesma ideia, tudo descende da mesma ideia. As coligações, elas vão ser feitas, elas existem
para que no momento da eleição eu consiga potencializar as chances de um candidato se tornar incumbente, de assumir aquele cargo político. Quanto mais coligações eu tenho, mais fortaleza eu gero para aquele partido. Eu posso ter partidos menores que não têm interesse em fazer coligação, só que quanto menores os partidos, menor visibilidade, menor tempo de propaganda, menor destinação de recursos eleitorais, e aí aquele partido começa a ter menos chances de retorno ou de sobrevivência política. Esse capital político, esse capital eleitoral, ele depende das articulações. Então, se a gente faz uma coligação, as chances de sobrevivência política são maiores. Se a gente consegue manter essas coligações depois das eleições, enquanto está na gestão da coisa pública, ainda melhor. Porque aí eu consigo consolidar, Clarissa, eu consigo formar um terreno fértil para as próximas eleições. Quem está agora concorrendo para 2024, certamente já está projetando uma esfera política para 2026. A gente nunca morre de tédio, tem sempre assunto. A ciência política tem sempre assunto. Então, a ideia da coligação, a ideia dessa relação de articulação, ela é sempre muito próxima. Descende sempre da perspectiva de uma escolha racional para a sobrevivência, para a longevidade na esfera eleitoral. Falando de mulher na política, você começou, quando eu te perguntei sobre o cenário, você falou que é um cenário que a gente não tem nenhuma candidata para a prefeitura, né? Tem melhorado a nossa presença na política ou aqui em Fortaleza ainda é muito fraco? A gente tem um dado do Tribunal Superior Eleitoral de 2023, os últimos dados consolidados, que vão falar sobre uma participação de 20% de mulheres, considerando todos os partidos, todos os municípios, todos os estados, todas as filiações. 20%. 53% do nosso eleitorado é feminino. Essa conta não está batendo. Essa conta não está batendo em termos de representatividade. Quanto menos mulheres eu tenho ocupando cargos eletivos, menor vai ser a representatividade. E aí não dá para a gente escapar da situação de, bom, mas tem as cotas, né? Tem as cotas de gênero. Só que as cotas de gênero, elas existem, existe uma destinação específica para financiar essas candidaturas femininas, mas ao mesmo tempo, Clarice, você imagina o seguinte, o que eu faço para cumprir a cota, cumprir a meta? Basta que eu coloque mulheres no meu partido para que elas venham a concorrer. Só isso basta. E isso é mais fácil, sabe por quê? Porque eu coloco uma mulher como vice, por exemplo. A gente, vamos lá. Ela não precisa efetivamente... Ela não precisa estar encabeçando chapa. Ela não precisa ser cabeça de chapa. Ela precisa estar no partido. Ela precisa estar no processo eleitoral. E aí eu cumpro uma meta. E é complicado, porque em termos de fiscalização... Ela pode não ter quase que importância nenhuma. Ela pode não ter importância alguma. Esse é que é o ponto. Ela pode ser colocada ao lado, e é por isso que a gente tem tantas candidaturas laranjas ainda, tantos nomes de mulheres que seriam nomes importantíssimos, estratégicos. A gente tem mulheres que arrastam muitos votos, mas que na hora da decisão do diretório, elas ficam de fora. E a gente tem visto isso se repetir no cenário aqui de Fortaleza de maneira contumaz. A gente tem visto isso acontecendo praticamente em todos os pleitos. Para esse ano é que é muito curioso. A gente é uma capital, uma das maiores capitais do país, que na hora quando as pré-candidaturas foram definidas, quando as candidaturas foram anunciadas, eu fiquei procurando, né? Onde é que estariam as mulheres e tudo. A gente tem situações de nomes indicados como vice, mas cabeça de chapa zerou. Né? A gente está num ano difícil em termos de representatividade. E isso é um prejuízo que vai durar por 4 anos na política aqui de Fortaleza. Prejuízo para todas nós, né? Todas vamos sentir. Para a sociedade como um todo. Para a sociedade, porque o tipo... Não é só a mulher que sente. Não é só a mulher. Já existem estudos que dizem que uma mulher em cargos políticos, ela tem uma tendência, uma inclinação maior para pautas sociais, para cuidar de pastas como educação, como saúde básica, como segurança menos, mas como políticas públicas para a juventude, políticas públicas para as maiorias minorizadas. Então, são grupos que vão ficar órfãos durante muito tempo. É claro que essas pautas, elas estão presentes em todos os planos de gestão, em todos os planos de governo registrados no Tribunal Eleitoral, estão presentes lá. Agora, não ter uma mulher
dentro do staff de governo, dentro do staff de prefeitura, quando acontecer a prefeitura, quando acontecer o voto, quando acontecer o período de outubro e a gente fizer as escolhas, não ter esses nomes em cargos estratégicos, não ter esses nomes em cargos de liderança, não há nada que nos garanta que essas pautas serão pautas prioritárias. Elas podem existir, elas podem estar no papel, mas nada garante que elas serão pautas identitárias levadas a primeiro plano em relação às pautas mais austeras, e como segurança normalmente pública, não são, etc. né? E normalmente não são. A gente tem um fenômeno muito curioso. A pasta da segurança pública, ela é uma pasta de prerrogativa exclusiva do Estado. É um tema que nem deveria estar dentro dos debates para a prefeitura, por exemplo. Nem deveria estar. Mas é um debate que ele, vez por outra, ele retorna. E por quê? Porque, de repente, as pastas prioritárias da prefeitura não estão recebendo a atenção necessária. E é difícil você não correlacionar isso com a falta de variedade de pessoas que estão nesse cargo, né? nessa estrutura de poder do paço municipal. Não relacionar, isso acaba distanciando ainda mais. É preciso dizer, nós não temos uma prioridade nessas pautas, sim, porque falta representatividade. Se você é uma grande profissional da comunicação, você trabalha com comunicação, se existe um gestor público que te escuta, muito provavelmente a gente vai ter melhores condições salariais para a categoria, a gente vai ter melhores possibilidades em termos de marketing digital, etc., para a categoria. Quando você não é ouvido, dificilmente esse pleito vai existir, vai né? existir, porque não tem visibilidade. Pode nem passar pela cabeça do gestor. Exatamente. Triste. Se a gente avaliar a Câmara, né? Se a gente avaliar os nossos vereadores, a quantidade de mulheres também é pequena, ainda bem que elas existem. Sim. Como é que a gente podia ver esse cenário? Os cenários das câmaras, os cenários que envolvem os vereadores, eles são um microsistema dos cenários das eleições majoritárias para prefeito, normalmente. Porque quando a gente traz as cadeiras, os vereadores, quando as legendas trazem as cadeiras, os vereadores, eles são trazidos por uma grande influência dos prefeitos, eles são trazidos por uma grande influência que eu digo em termos de propaganda, em termos de apoio político. E essa influência, quando ela não vem para um cargo ocupado por uma mulher, ela acaba transitando e indo para a mesma vala comum. É um microsistema. Tudo que tem acontecido em sede de eleições majoritárias acaba resvalando nas eleições também para os vereadores. Causa um pouco menos de estardalhaço o fato de a gente ter poucas mulheres nesses cargos, porque há uma participação maior das comunidades. Né? Os vereadores, eles possuem esse diferencial em relação aos demais cargos públicos, eles estão extremamente próximos. Estão extremamente próximos dos movimentos sindicais, dos movimentos comunitários. Então, a participação plural das líderes comunitárias, a participação plural, ela tende a ser um pouco mais presente do que propriamente nos cargos de ordem majoritária. E isso é importante, claro, é muito bom que haja essa pluralidade, mas ela precisa ser alavancada. E outra, o fato de a gente ter vereadoras impõe, como o cargo de vereador ele é muito mais próximo da sociedade, isso gera uma visibilidade, inclusive, para a participação política das mulheres. Porque elas se veem, elas conseguem achar alguma identidade e elas pensam, poxa, eu posso participar, né, do próximo pleito, eu posso estar dentro desse contexto desse contexto de poder. Né? Esse microsistema, eu posso me aproximar dele. Quanto menos mulheres em todas as esferas de poder, menor a visibilidade, menor a participação futura. Você acredita que existem temas, pautas que antes não eram valorizados? Você já falou de pautas que não são tão pastas que não são tão valorizadas, né? Mas se a gente falar de temas em geral, como por exemplo o meio ambiente, que eram muito esquecidas e que estão cada vez mais ganhando força e que devem estar nos discursos. É muito comum que nas prévias das eleições, e o nome disso é legislação simbólica, tem um nome científico para isso, legislação simbólica, a gente coloca no cenário, a gente coloca em vista temas que são mais sensíveis por um determinado período.
Se hoje a gente tem o que está acontecendo no sul do país, a gente acaba tendo uma mobilização nacional e que é muito positiva, mas é um discurso que ele é interessante para quem está próximo das eleições, porque aí já, bom, eu vou voltar para a pauta ambiental que sempre esteve no quarto dos fundos, infelizmente, embora seja uma temática urgente. É uma temática que foi meio renegada por muito tempo, mas essas temáticas que estão na crista da onda, essas temáticas que começaram a aparecer um pouco mais, elas tendem a fazer parte dos discursos, né? E é preciso ter atenção para isso. Por que só agora? Por que esses temas só vieram à vista da grande população agora? Né? Gasta-se um tempo precioso discutindo, por exemplo, pautas de costumes. Gasta-se um tempo precioso discutindo pautas que são de ordem muito mais sociológica do que de ordem prática. E aí, quando vem um tema como esse e outros temas, como a participação das crianças em mídias digitais, crimes relacionados a crianças, crimes ambientais, saúde mental. Então, são temas que são mais pungentes agora, que apareceram com mais força agora e que tendem a permear as próximas discussões, muito embora nem sempre seja possível fazer muitas coisas a esses temas em todos os graus de poder, né? A gente consegue ver uma participação bem mais ativa da Câmara, aqui em Fortaleza, sobretudo. A gente consegue ver uma participação... a política cearense é uma política que, comparativamente a outros estados do país, tem uma preocupação com pautas ambientais. Não se pode dizer que é uma pauta desconsiderada. Pode melhorar, claro, né? Tudo pode melhorar. Sim. Mas é uma pauta que talvez chegue até nós... infelizmente, pelo contexto que se vive hoje no país, mas que chegue até nós com um pouco mais de força, propositadamente, do que tem chegado em anos anteriores. Professor, o que você diria para os eleitores, né? Como é que o que a gente deve prestar mais atenção nesse período? Será que a gente consegue fazer a escolha certa? Nossa, as escolhas certas, elas sempre existem, né? Não dá para perder a esperança nisso. Mas eu acredito que o melhor conselho ninguém dá, né? Se fosse bom a gente vendia, mas vamos vender um conselho, né? Compra. Mas uma orientação é sempre de bom tamanho. A orientação que a gente sempre fala é duvide um pouco, né? Quando vier uma notícia em rede eletrônica, duvide, questione, procure meios de informação. A mídia, ela tem exercido um papel fundamental de esclarecimento, mídias sérias. Elas têm feito um papel fundamental de esclarecimento, né? Tanto a televisão, como o jornal, como o rádio. É importante que quem vai votar não se encastele num só meio de comunicação, num só meio de informação. Só escuta, né? Rádio tal, jornalista tal e acredita 100% no... Gente, é super complicado. Tem que se escutar todo mundo. É muito curioso, né? A gente vive hoje um fenômeno de bolha. Só que esse fenômeno de bolha, ele é pai de um outro fenômeno curiosíssimo, que é a dissociação da realidade. A gente tem pessoas que se encastelam naquela bolha e só ouvem os grupos próximos e só ouvem os amigos próximos e elas se acostumaram a ideias que são iguaizinhas à sua, né? Não aceita nem conversar com o que é diferente. O que é diferente, que não chancela a minha ideia, eu rejeito. Isso é esquisitíssimo. Eu recordo, Clarissa, que há algum tempo, há muitos anos, nas primeiras eleições em que nós duas participamos, por exemplo, se eventualmente nós discordássemos de candidatos, estava tudo bem, estava tudo certo, a gente discordava, a gente de repente discutia o que eles queriam dizer, mas estava tudo bem, né? E hoje... Ninguém perdia um amigo. Ninguém perdia amigo, ninguém saía de grupo da família, muito embora eu saia de grupos de família, independente disso, mas assim, ninguém perdia laços familiares, afetivos e de relacionamento em razão disso. Então, essa falta de escuta, essa falta de temperança, né, de tolerância com o que o outro tem a dizer é muito perigoso, é muito pernicioso. E aí volta porque a gente está falando. Duvide um pouquinho, né? Não é só não ficar com raiva. É procurar mesmo baixar a onda, baixar as defesas, as armas. É isso. Para ver se o que o outro fala, se tem alguma razão.
né? Porque mesmo que seja totalmente diferente do que você pensa, sempre tem algo de positivo para você tirar do pensamento diferente. Sem dúvidas. Mas a gente não está aceitando escutar o diferente. A coisa mais esquisita em um sistema democrático é você, que é o que a gente está vivenciando hoje, é essa falta de tolerância com o que o outro tem a dizer. Quando você fala, a gente tem que baixar um pouco o tom, a gente tem que saber ouvir novamente. A gente tem que resgatar esse poder de ouvir ideias que são diferentes da nossa. Poxa, esse é o fundamento da democracia. A pluralidade de ideias é o fundamento da democracia, né? A gente conviveu há pouco tempo com ideias autocráticas muito firmes. Então, talvez seja o momento da gente começar a desconstruir, e a gente começa a desconstruir com esse conselho primoroso que você falou agora, Clarissa. Se ouvir um pouco mais, aí já ajuda muito, e ouvir um pouco mais pessoas que pensam diferente da gente, vale muito a pena. É isso aí, porque você... Eu vou partir para o cristianismo, que não tem nada a ver, mas você amar... Bom é que a pessoa não quer causar polêmica no programa, já começa assim. Mas... mas você amar o igual é muito fácil. É bom demais. É fácil você amar quem é igualzinho a você, né? Não é não? E dentro de casa mesmo, não é não, Claudinho? Dentro de casa mesmo a gente é muito diferente. A gente não tem que se aguentar? Tem que se aguentar. Por que a gente não aguenta os outros que pensam diferente? Não aceita nem conversar. Né? E sabe o que é curioso? Que o fato de a gente, e aí eu vou colocar como o Brasil como um todo, o fato das pessoas hoje se aguentarem, como você mesma colocou, se aguentarem muito pouco, é porque as pessoas hoje também têm um senso de imediatismo muito mais contundente, né? Eu prefiro escutar só quem concorda comigo e, de preferência, que ela fale em vídeos rápidos. Né? De preferência que ela fale em reels, porque aí fica mais fácil de eu captar toda uma ideia. Gente, um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de temperança. É muito importante que a gente tanto escute, como a gente dê um tempo para ouvir, para ler, para se informar, né? A gente tem, o brasileiro no geral, nós brasileiros no geral, temos uma memória muito curta, a gente tem uma memória bem limitada em termos de recordar, em termos de retrospectiva. Então, se a gente não tem essa memória tão longa, e a maioria de nós não tem, se a gente não tem essa memória tão longa, não custa nada recordar quais foram os discursos das últimas eleições em termos práticos. Se eu quiser saber se esse meu candidato agora, ele serve, ele me representa, se ele merece o meu voto, por que não buscar, a gente tem internet para isso, por que não buscar o que ele prometeu em outros momentos anteriores? Por que não buscar a trajetória política, o crescimento de trajetória política, a mudança de trajetória política? Houve mudança de legenda? Não houve? Né? Com quem aquela pessoa se alia? Quais foram os votos dela numa última eleição interna mais socialmente mais relevante? Então, essa perspectiva, essa retrospectiva, ela também faz parte do processo de escolha eleitoral, né? E aí exige paciência, busca e principalmente tolerância, porque a gente tem que ter muito estômago na política também. A gente vai ver coisas que a gente não quer ver, mas a gente precisa ver porque são pessoas que vão nos representar. Né? Dá vontade de a gente fechar os olhos, mas é muito pior fechar os olhos do que não participar. Verdade. Professora, eu já estou encerrando, mas você queria terminar com mais algum pensamento, mais alguma colocação? Eu acho que o que a gente precisa sempre estimular é a participação política de todo mundo. Clarissa, eu tenho um problema quando alguém chega para mim e fala: Mariana, política é um negócio muito chato, política é um negócio difícil de entender. Gente, não é. Política é uma coisa altamente instigante. Chato é conflito partidário, que nada tem a ver com política. Chata é briga, né? Chata é briga. Essa parte é mais chata, né? Embora tenha gente que goste e tal, mas é mais chato. Mas, assim, você se interessar por algo que permeia todos os espaços da sua vida é algo que tem que ser natural. Eu preciso saber, Clarissa, por que a passagem, por que a tarifa de ônibus está no preço que está. Eu preciso saber por que o guarda municipal tem essas prerrogativas e o outro não tem. Eu preciso saber... o meu posto vai ter se o meu posto vai ter médico, se vai ter remédio. Eu preciso saber se eu vou poder... eu passar mal, para onde é que eu vou. Se eu vou poder matricular meu filho, coisas básicas. E é impossível a gente sair da política. Se a gente vive numa sociedade, é impossível não viver numa sociedade política. Então, o meu último recado de hoje, já agradecendo imensamente pelo convite, o meu recado é: interessem-se por política.
né? Dê audiência a programas incríveis como esse, que dão esse espaço para se discutir coisas sempre muito relevantes, né? A gente tem vários canais, inclusive, para assistir esse programa e outros que lidam com esses temas, né? Se interessem por esse tema, porque ele de fato muda vidas. Adorei. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Sei que sua agenda é cheia, cientista política, professora de Direito, mas volte sempre. Muito obrigada. O Plenário da Cidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.